Olá, muito bom dia. Hoje, dia 28 de novembro de 2022. Você está no Jornal da Manhã, no canal Todo Poder Emana do Povo. Eu sou Alan Lopes e hoje nós vamos repercutir tudo o que aconteceu no fim de semana, a visita do presidente Bolsonaro à AMAN aqui em Resende, os desdobramentos das manifestações do povo que segue firme, né, plantado nas portas dos quartéis em todos os estados. Nós vamos mostrar também alguns estados aqui. Enfim, esses e outros assuntos eu vou discutir aqui com meu amigo analista político Alex Canuto. Bom dia, Canuto. Bom dia, Alan. Bom dia, meu querido André, que vai entrar. Bom dia a você que nos acompanha todas as manhãs aqui no canal Todo Poder Emana do Povo. E também meu amigo analista político, professor André Queiroz. Como vai, professor? Bom dia, meus amigos de bancada, Alan e Alex, Canuto. E bom dia à nossa querida, qualificada e guerreira audiência. Bom, já quero começar essa programação aqui reforçando, né, mais uma vez, a gente procura não ser chato, mas sempre dizendo do posicionamento do nosso editorial do jornal como um editorial que só reconhece o governo legitimamente eleito, o governo Jair Bolsonaro, né? Por isso aqui nós não discutimos transição do governo de ladrão, não falamos sobre composição de ministérios. Talvez você esteja chegando aqui pela primeira vez e ache estranho porque nós não comentamos esses assuntos, é porque nós não reconhecemos esse governo como eleito ou como legítimo e nós fazemos parte do povo. E por isso o povo que elegeu democraticamente o presidente Jair Messias Bolsonaro está nas ruas lutando pela sua liberdade, pela sua família, pelos seus filhos, como nós temos dado destaque todos os dias aqui e assim continuaremos. Se você quiser ver notícias sobre composição de governo, sobre qualquer outra coisa, impeachment, certamente você vai ter que entrar lá na Globo ou em outros canais, porque aqui nós só falamos de coisas legítimas. Bom, e por falar em coisas legítimas, eu já quero aproveitar falando dessa aqui que é importantíssima. Manifestações aumentam em todo o Brasil e fenômeno histórico é ignorado pela velha mídia. Antes de ler essa matéria, eu já quero colocar o vídeo aqui que mostra que essa matéria é verdadeira, que esse fenômeno está acontecendo em todo o Brasil. Essas são imagens de ontem, por exemplo, em Brasília. Vamos olhar. No 27 de novembro de 2022, Brasília. Às 16 horas. Bom, vocês viram Brasília, agora a gente vai ver Rio Grande do Sul. Enfim, daqui a pouco a gente vai mostrar Mato Grosso, Rio de Janeiro. O importante é que nós temos compromisso com a verdade, porque justamente enquanto essa mídia corrupta, canalha, não tem coragem do que está realmente acontecendo no Brasil, nós temos compromisso com os fatos, e os fatos nos mostram, né, Canuto, o que está acontecendo em todas as capitais do país, que é o povo nas ruas, lutando pela sua liberdade. Eu vou até complementar, lendo a matéria, que diz o seguinte: mais um fenômeno está sendo ignorado pela velha mídia brasileira. Desta vez, não está no radar da imprensa tradicional mostrar as multidões que estão cada dia mais enchendo as portas das unidades militares em todo o Brasil. Só em Brasília, a área em frente ao QG do Exército já virou uma cidade em que a população continua a aumentar. A cidade já tem vida própria, com cerca de 15 mil moradores, em verdadeiros restaurantes e tudo que você possa imaginar, de camisas a livros, bandeiras, enfim. Quando um ônibus vai embora, chega mais dois. Neste domingo, cerca de 200 mil pessoas transitaram ao longo do dia pela Praça dos Cristais, em Brasília. É isso que está se repetindo em todo o país, de norte a sul, mas a imprensa não consegue explicar esse fenômeno e o ignora solenemente. Bom, Canuto, a gente vem falando aqui durante muito tempo e vem mostrando o sacrifício do povo nas ruas, enquanto a velha mídia, né, uma mídia cretina, canalha,
não tem coragem de mostrar o que está acontecendo, né? Eles não querem mostrar, né? Eles querem abafar isso aí. E é o que você falou, a manifestação cresceu e o pessoal não vai sair da porta do quartel enquanto não for dada alguma resposta, assim, que seja satisfatória. Não digo nem, eu quero atender toda aquela coisa de sindicalista, tem que atender toda essa reivindicação. Não é isso não, mas, cara, não tem credibilidade esse resultado. O que vai fazer, se vai anular os votos de parte das urnas, se vai chamar outra eleição, eu não sei, mas do jeito que está não pode ficar. Não pode ficar esse roubo escancarado que aconteceu na eleição, sabe? Como você falou, o governo é ilegítimo, esse governo eleito, porque ele não foi eleito, ele foi tomado, a eleição não foi ganha, ela foi tomada, essa eleição, né? De novo, vamos lá. Tudo começou com o golpe da descondenação do Lula. Aquilo foi um golpe. Ele já estava condenado. Aí fizeram uma mentira jurídica, uma mentira, né? Vamos lá, 64, qual que é o problema de falar golpe? O que era? Realmente, o que aconteceu no dia 31 de março, o presidente João Goulart estava no Brasil. Se ele tivesse saído do Brasil sem autorização do Congresso, ele teria sido deixado a vaga à presidência da República. Ele estava no Rio Grande do Sul ainda, ele não tinha cruzado a fronteira. E aí declararam vaga quando ele ainda estava lá, isso é verdade. Então, por isso a esquerda fala que é golpe. O que aconteceu com o Lula? Ele estava já condenado, né? Aí o seu Fachin, o golpista, ele declarou a incompetência do ministro, do juiz Sérgio Moro para julgar o caso lá do Lula com a questão da competência territorial. Só que essa competência territorial ela é chamada no juridiquês competência relativa, né? Não é o juiz dessa vara, é outro juiz também federal de outra vara. Ou você alega na primeira oportunidade que você tem de se manifestar, assim quando o réu foi processado, se chama denunciado, essa aqui é a palavra técnica. Quando ele vai contestar, ele vai responder, ali ele tinha que ter falado que o juiz era incompetente. Senão, acabou, não pode mais falar. Essa é a regra, mas o Fachin passou por cima da regra, aplicou uma regra que não é regra. É como você está num jogo de futebol, a bola bate na mão do jogador, o juiz fala, não pode bater na mão, não tem problema não. É uma coisa assim que o Fachin fez. Então foi o golpe da descondenação do Lula, né? E aí ele foi descondenado, aí depois os ministros do STF foram lá no Congresso articular para não se aprovar a PEC do voto impresso, fazendo papel de parlamentar, foram articular com os embaixadores para reconhecer a vitória assim, não falou, mas era para reconhecer a vitória do Lula assim que eles declarassem o Lula vencedor. Os chefes de Estado que fizeram isso, que reconheceram a vitória do Lula, fizeram um papel de palhaço, porque não está reconhecido, o povo brasileiro não reconhece. Você vê a quantidade de gente na porta dos quartéis, tá? Ainda que tenha os lulistas, uma grande parte do povo não reconhece. A eleição está sendo questionada, sim. Tem ação judicial, sim. Inclusive, aqui teve lá no TSE. Então, não está declarado. O presidente Bolsonaro não reconheceu a vitória do Lula. Então, o chefe de Estado que reconheceu fez papel de palhaço. Depois, veio a censura nas redes sociais. Censura vários canais, perfis que tinham ideias conservadoras e que faziam campanha para o presidente Bolsonaro. Teve o abuso dos direitos de resposta. Foram dados vários direitos de resposta, tirando o tempo do candidato Bolsonaro e passando para o candidato Lula, né? O candidato Bolsonaro foi impedido de usar imagens no seu programa de TV, né? Imagens, assim, das manifestações, imagem do ex-ministro Marco Aurélio falando os absurdos. Ele não podia usar um ex-ministro do Supremo, dando a opinião dele, não podia usar na propaganda eleitoral. Teve o radiolão, as inserções de rádio de um candidato, o candidato Bolsonaro, não sendo passadas, sendo passadas do outro candidato, a do Lula. Depois de tudo isso, ainda teve a questão das urnas eletrônicas, do relatório do argentino, do relatório da ação do PL, de tudo isso que aconteceu. E com tudo isso, a eleição não é legítima. Eles querem que o povo engula tudo isso. Não foi. Olha, só a censura, o radiolão, tudo isso já caracterizou a fraude ali. Não precisa nem das urnas. As urnas é mais uma suspeita que não foi esclarecida. Então fica a pergunta que o povo quer saber. E uma das coisas que precisa para contemplar o povo é: cadê o código-fonte? Cadê o código-fonte que até agora não foi fornecido? Essa é a pergunta que fica no ar. Isso. E enquanto essas perguntas não forem esclarecidas, veja bem, pedir o código-fonte ainda não é nem aquela coisa assim da comprovação da fraude. Com o código-fonte vai se abrir o resultado e aí sim vai ter comprovação. Se com o código-fonte a perícia do Exército olhar e falar que não, realmente bateu o resultado, acabou, aí vai todo mundo para casa. É simples, forneçam o código-fonte. É assim que acaba com manifestação, e não na marra. Como em alguns estados aí quiseram dissolver a manifestação. Na marra, não vai. Então, fica a pergunta no ar.
Senhor ministro do TSE, cadê o código-fonte das urnas? Pois é, e aí é exatamente isso, né? O povo não vai arredar a pé, porque o povo quer transparência, quer lisura, algo que nós não vimos. E aproveito aqui para dizer, né, nós estamos no Rio de Janeiro, então não sabemos o que acontece no restante do país. Fato é que vocês têm que tomar muito cuidado para não caírem em armadilhas, né? A gente está vendo aí muita gente falando no chat aí que é para ficar atento, não ir para a porta do Congresso. É isso mesmo, cuidado, porque eles estão doidos para infiltrar alguém, para entrar lá e criar um novo Capitólio, e aí vai deslegitimar tudo que está sendo feito até agora. Então, não saiam de onde vocês estão, das portas dos QGs. Não caiam em armadilhas, para depois, obviamente, nós não perdermos tudo que foi feito até agora. Então, fiquem onde vocês estão. Exatamente isso. Bom, eu vou aproveitar, inclusive, para dar aqui uma notícia que no sábado, né, o Ed Raposo, que é uma pessoa que faz, um jornalista que faz um trabalho independente muito bom, brilhante. Eu, particularmente, gosto muito do trabalho do Ed Raposo, porque ele dá as notícias de maneira objetiva, as notícias do dia. Ele teve todas as suas redes sociais censuradas pelo TSE e teve derrubado o seu canal do YouTube também. Então, portanto, para deixar aqui o registro, né, do nosso repúdio a essa ditadura, a essa censura que estão fazendo com o jornalista, nosso amigo Ed Raposo, né? Estamos aqui prestando nossa solidariedade e ele já sabe que tudo que ele precisar, ele pode contar conosco. E é assim que nós vamos vencer, nos mantendo firmes. Nós não vamos negociar os nossos valores. Se tiver que perder o canal, se tiver que perder as redes, nós vamos perder. O que a gente não pode perder é o brio, o que a gente não pode perder é a coragem, o que a gente não pode perder é a nossa esperança, porque nós precisamos lutar por um país melhor, porque hoje já não é mais uma questão simples de política, é a questão de sobrevivência, e nós não podemos permitir que isso aconteça. Bom, antes de chamar o professor André para cá, eu quero ler a notícia, né, que saiu, não sei se foi ontem ou anteontem, mas, enfim, saiu um novo comunicado e eu vou ler para vocês aqui. Até porque deu muita repercussão, né? Alguns disseram que era, que não era. Enfim, vamos esclarecer e vamos, inclusive, passar um vídeo para que vocês saibam. Militares da reserva alertam para o risco de convulsão social no país. Vou repetir. Militares da reserva alertam para o risco de convulsão social no país. Em carta, oficiais afirmam que o Supremo Tribunal Federal usurpou as atribuições do Executivo e do Legislativo. Antes de entrar na matéria em si, eu sei que teve umas confusões, muita gente falou que não era, que não sabia, enfim, nós fizemos questão de investigar isso, né, e depois a gente viu que realmente era verdade, e eu vou colocar até um vídeo aqui que o Lacombe ontem falou na programação. Vamos assistir. Os militares da reserva das três forças, né, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, são dezenas e dezenas de militares, generais, brigadeiros, tenentes coronéis, majores, capitães, tem tudo, né, pedindo, fazendo um alerta para a situação de risco de convulsão social no Brasil e pedindo aos comandantes das três forças armadas, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, que tomem uma providência. E citam nominalmente nessa carta o STF e o TSE. Abusos e ilegalidades cometidas pelo STF/TSE. Então essa carta está confirmada, foi confirmada a autenticidade dessa carta. Realmente há esses militares pedindo que os comandantes das três forças se debrucem sobre o que a gente está vivendo. Bom, então fica claro aqui, né, para não restar dúvidas de que já foi confirmado, realmente foi um posicionamento das Forças Armadas, dos militares da reserva, né? Então vamos continuar a matéria aqui para a gente poder passar para o professor André e para o Canuto para a gente discutir isso aqui. O Supremo Tribunal Federal impôs ao Brasil um regime de exceção, afirmaram militares da reserva em carta divulgada no sábado, dia 26. Segundo os oficiais, a Corte está ferindo as bases democráticas do país ao usurpar as atribuições exclusivas do Executivo e do Legislativo. Os militares citam também a forma como os ministros lidaram com as sugestões para a melhoria do processo eleitoral qualificado
como sem as condições mínimas que atestem sua segurança, transparência, veracidade e rastreabilidade. Abre aspas. Infelizmente, o órgão que deveria se manifestar de forma técnica e transparente sobre essas e quaisquer outras indagações futuras mantém-se em silêncio, ignorando o pedido dos cidadãos, diz um trecho. É notório que vivemos uma grave crise institucional ante a constatação de que os órgãos da cúpula do Poder Judiciário, como o STF e o TSE, vêm sistematicamente se colocando acima das leis e de suas próprias competências, invadindo as atribuições de outros poderes, como repetidamente afirmado por doutos juristas. Bom, antes de continuar, deixa eu só começar com esse primeiro trecho aqui para passar para o André, porque está muito claro, né, uma insatisfação generalizada de toda a sociedade, ou seja, de todos os setores da sociedade, inclusive as Forças Armadas, que são as responsáveis pela restauração da harmonia entre os poderes. Está muito claro isso, me parece que a gente chega numa encruzilhada e não tem mais condições, né? Depois eu vou passar para o Canuto, eu gosto sempre que o Canuto cita os períodos em que houveram rupturas institucionais no país, porque isso é inevitável e me parece que esse momento é um momento que também está se avizinhando, né, André? Pessoal, só vai passar para o André, não é ruptura institucional, é mudança de regime republicano. Perdão, mudança de regime republicano, tá certo. Vamos lá. Exatamente, a gente vai percebendo isso. Essa movimentação social legítima, orgânica, isso é um fato que não vai poder ser esquecido ou não visto. Vai ter uma relevância. A participação das Forças Armadas na proteção na defesa da pátria, das instituições democráticas, também vai ter que ser relevado. O fato da pessoa ser alfabetizado e ela olhar o artigo 221 do Código Eleitoral, por exemplo. Então você lê o artigo e fala o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu vou ler para a nossa audiência que é qualificada o artigo 221 do Código Eleitoral. E pasme, o Código Eleitoral ele fala das eleições. Por isso que existe o Código Eleitoral. E o artigo 221 do Código Eleitoral é texto de lei. Eu não estou dando nenhuma opinião. Até porque antes de ler aqui, eu vou fazer um parênteses aqui, que volta e meia estamos já recebendo determinadas ameaças. Quando a gente dá opinião aqui, senhor Alexandre Moraes, olha, estão falando da Constituição, hein? Estão falando do artigo 142. Eu estou falando e estou repetindo que o artigo 142 da Constituição está lá e tem que ser interpretado. Olha, ele quer golpe, quer ruptura institucional. Ninguém está falando disso, não. Está todo mundo apenas falando para respeitar a Constituição e as leis. Então agora eu vou ler para deixar muito claro que eu sou alfabetizado e a nossa audiência e terceiros que talvez não gostem desse jornal, não é isso? Leia também, tá? Artigo 221. É anulável a votação. Inciso 2º. Quando for negado ou sofrer restrição o direito de fiscalizar, vírgula. E o fato constar da ata ou de protesto interposto por escrito no momento. Então, houve as eleições, não é isso? Partidos políticos têm legitimidade, as Forças Armadas, o presidente à época, todo mundo falou, estou sofrendo restrições na fiscalização das eleições. Não é isso? Falando. De acesso, não tem código-fonte. Pode ir no restaurante, mas não vai na cozinha. Pode fiscalizar meu carro, mas não pode ver o motor do carro, mas não pode ver o motor ligado. Não pode ver as urnas em funcionamento. Está todo mundo vendo isso. Engenheiro do ITA fala o seguinte, 3 engenheiros fundamentados no PL. Olha, tem vulnerabilidade, não tem clareza. Pelo amor de Deus, responda. Aí entra com a ação. Não é isso? Uma representação eleitoral para que o tribunal se pronuncie sobre isso. Sabe como é que se pronuncia? Não, indefiro, e está multado em 23 milhões, 22,9 milhões. Bloqueia todo o fundo eleitoral do partido. Sabe para quê? Para que você calhe a boca. Não se atreva a me questionar. Calhe a boca e não se atreva a me questionar. Olha, você me desculpe, né? A nossa audiência é qualificada e óbvio que vai para outras pessoas que às vezes não estão vendo, querem só criticar.
Meu amigo, se isso não te incomoda, você é um canalha. Entendeu? Se isso não te incomoda, você é antidemocrático. Eu tenho que ter paz para que um presidente possa governar durante 4 anos, para que um governador, para que um prefeito possa governar em 4 anos. Eu tenho que ter eleições, não é que sejam limpas, elas têm que ser transparentes. Elas têm que não só ser limpas, como parecerem limpas. Então não venha me dizer que as eleições foram limpas, só que para nós, para mim pelo menos, não está parecendo limpo. Novamente, eu não estou questionando o celular, não estou questionando a minha esposa. Eu estou questionando o fato da minha esposa não me entregar o celular para fazer ligação para um amigo meu. Qual é a razão que a minha mulher fica com aquele celular na mão e não larga de jeito nenhum? Eu estou preocupado agora com a conduta dela. E quando você vê esse establishment, que é essa força amorfa, que está em tudo que é lugar, impedindo isso, impedindo que se questione, como nosso amigo, o Ed Raposo, amigo meu de já há algum tempo, o cara está sendo ciência, ele não pode dar a opinião dele. Mas, André, eu não concordo com a opinião. Maravilha, fale. Eu não concordo com... Fala. Eu não concordo com o Talíria Petroni, com o Guilherme Boulos, eu não concordo com Marcelo Freixo. Tudo bem, eu também não concordo. Para mim, tudo que eles falam, 99% do que eles falam é bobagem. A forma deles pensar é diferente da minha. E digo mais, tem respeito. Continue falando. Até porque quanto mais você fala, mais reafirma com que o que eu penso é o certo. Então, o que eu vejo... Eu passei ontem na manifestação ontem. Eu passei de carro, moro aqui no Rio de Janeiro, na Presidente Vargas. É uma rua central aqui, nevrálgica aqui no Rio de Janeiro. E as pessoas estavam lá. Eu não vi um pão com mortadela. Eu não vi pão com mortadela. Estava até com fome no momento. Talvez tivesse pão com mortadela, talvez eu parasse para comer. Não estava com fome, não vi pão com mortadela. Eu também não vi aquele pessoal de máscara, de black bloc, querendo botar bomba, fechar o meu carro. Eu não vi nada disso. Eu vi uma galera lá, ok, pedindo democracia. Não vi ninguém armado, dando tiro. Eu não vi nada disso. Eu, André, estou falando aquilo que eu vi. Agora eu boto na mídia, quando eu procuro, não há nada. Aquilo simplesmente não existiu. O que meus olhos viram não existe. E quem fala que aquela pessoa que estava lá, aquela galera que estava lá, eles querem questões antidemocráticas. Eles querem romper o instituto. Eles só querem só transparência nas eleições. Ele quer só que uma ação, uma representação eleitoral, ela seja acolhida, analisada e respondida. Se eu não gostar da resposta, eu recorro. Agora, na boa, não me manda calar a boca, não, sabe por quê? Porque se mandar calar a boca, eu grito. É muito simples. Bom, isso que o professor André falou é muito importante, porque na verdade, a imprensa quer fazer parecer para uma parcela da sociedade que aquelas pessoas que estão lá estão pedindo o golpe, estão pedindo atos antidemocráticos. Na verdade, aquelas pessoas que estão lá, né, todos nós do povo, vocês já sabem, a gente não precisa ficar aqui falando, porque vocês já sabem, né? Quem é aqui do Rio de Janeiro sabe da nossa conduta, nos vê, enfim, ponto final. Né? Bom, as pessoas que estão lá estão exatamente lutando pela democracia. Porque quem está pedindo a lisura do processo, quem está pedindo transparência, está defendendo a democracia. Quem defende golpe, quem defende atos antidemocráticos, é quem não quer que as coisas tenham transparência. Se nós tivéssemos o poder de falar para todo o país, né, perguntar às pessoas, vem cá, o que vocês querem? Vocês querem saber exatamente como acontece? Ou vocês querem confiar na palavra de um e outro sem poder ter acesso àquilo? Claro que todo mundo vai querer opinar por aquilo que ela quer ver como acontece. Então, as pessoas que estão nas ruas, nas portas dos quartéis, elas exatamente estão lutando pela democracia, elas estão lutando pela transparência, pela lisura. Nós não podemos deixar a palavra democracia ser sequestrada pela esquerda, porque eles sequestraram isso. Nós não podemos permitir isso. Nós não somos os desordeiros, nós não somos os marginais, os criminosos como eles. Eles, sim, fazem manifestações com pano na cara, escondido, para as pessoas não verem eles. Eles, sim, jogam bombas, eles, sim, atacam a polícia. Eles é que são antidemocráticos. Então, nós temos que mostrar
que o nosso posicionamento de estar cobrando na porta dos quartéis a lisura, a transparência das eleições, é porque nós defendemos a democracia, nós defendemos a lisura, a transparência do processo. É isso. A gente precisa ser inteligente e não permitir que a sociedade crie uma inversão de valores, porque a mídia trabalha nisso, trabalha em construir uma mentalidade distorcida em uma parcela da sociedade para que essas pessoas olhem para nós como o câncer da sociedade. Reparem que eles estão fazendo isso. Eles estão tentando rotular os apoiadores do presidente, os brasileiros que vestem verde e amarelo, como se eles fossem o câncer da sociedade. Vejam o que está acontecendo com o Neymar lá na Copa, só porque ele se declarou apoiador, eleitor do presidente Bolsonaro, né? Então, nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos que mostrar à sociedade que quem é antidemocrático, que quem quer ditadura, que quem quer atos golpistas são aqueles que não querem que a transparência, que não querem que venha à luz aquilo que precisa vir à luz. Eu vou continuar lendo aqui o posicionamento dos militares para o Canuto continuar no seu raciocínio. Bom, os militares observam que, em virtude desse cenário, é natural e justificável que a população brasileira esteja se sentindo indefesa, intimidada e de mãos atadas, pedindo socorro aos militares. A caserna qualifica a si mesma como o amparo para as preocupações dos cidadãos e a solução para as suas angústias como sua última instância. Canuto, esse trecho é muito forte. Eu queria que você comentasse ele, mas antes de você comentar, eu vou repetir, porque eu acho que esse trecho aqui ele é central, porque ele primeiro, ele apresenta as Forças Armadas exatamente como esse amparo dos cidadãos, o amparo legal, onde as pessoas realmente se sentem seguras, porque elas sabem que as Forças Armadas têm uma grande credibilidade, mas no final ele diz uma coisa que mexe com o íntimo do cidadão. Ele diz o seguinte: as preocupações dos cidadãos e a solução para as suas angústias como sua última instância, ou seja, eles estão reconhecendo aqui claramente, né, e invertendo o papel que o judiciário tenta colocar a goela abaixo do cidadão, que eles são a última instância, mas eles provam aqui que a última instância é sim as Forças Armadas, são as Forças Armadas, e é por isso que todo o povo na porta dos QGs estão sendo muito bem tratados, porque eles estão olhando, estão vendo a angústia do povo e estão vendo que o povo está pedindo amparo, né, Canuto? Só ligar o microfone, Canuto. O povo está pedindo amparo e, assim, o povo é que não reconhece no judiciário última instância de nada. Eles não são última instância de nada, né? A Constituição não diz que o judiciário é a última instância de nada. Não diz que o judiciário, que o entendimento do judiciário vale mais que o entendimento dos outros poderes. Não diz isso. Eles começaram a se auto-atribuir esse poder há um tempo atrás, a coisa foi crescendo, crescendo. Hoje eles podem tudo. Acham que podem tudo. Eles só estão podendo porque ainda tem gente cumprindo ordem manifestamente ilegal vindo da Suprema Corte. Mas as ordens são ilegais, elas não deveriam ser cumpridas. Quando há uma divergência de entendimento dos poderes, não é o judiciário que arbitra essa diferença. Segundo o artigo 42, são as Forças Armadas que fazem esse arbitramento. Como o professor Ives Gandra já explicou, as Forças Armadas elas não podem romper a ordem constitucional. Elas têm que entrar para repor a ordem. Hoje o Brasil não tem ordem constitucional, não tem ordenamento jurídico, não tem lei, não tem nada. Tem a vontade do Alexandre de Moraes, a vontade de outros ministros ali que fazem o que querem. Eu citei na fala passada o exemplo do juiz de futebol, né? Aquela coisa, o jogador dá uma cotovelada intencional no nariz do outro, pela regra, é o quê? Expulsão. A juiz fala, não, eu entendo que não é caso de expulsão. Se for a cotovelada no ouvido, se for no queixo, eu expulso. Mas no nariz, eu entendo que pode. Mas não está escrito isso na lei. Não, mas eu entendo que pode, eu sou a última palavra dentro do campo. Assim, quando as coisas começam a acontecer, ou a FIFA troca o juiz, alguma coisa, ou quando isso acontece com frequência, o que a gente vê no futebol? A torcida invadindo o campo. Tem um caso em que a torcida invade o campo. Hoje a torcida brasileira está na porta dos quartéis ali. Está um passo de invadir o campo. Aliás, o campo já está invadido. Já está na porta dos quartéis ali, está dizendo, faça alguma coisa. Do jeito que está, não dá para ficar, né? E
o que precisa ser feito esse ano para corrigir essa falha de arbitrar vamos dizer assim, esses exageros do STF, essas constantes extrapolações aí, extrapoladas que o Supremo dá na lei. Hoje, somente as Forças Armadas que tem que aplicar, nos termos do artigo 142, sentar na mesa com os poderes e colocar cada um no seu quadrado. Falar, ô Judiciário, isso aqui não é atribuição sua. Você não pode mandar tal coisa, essa ordem é manifestamente ilegal, essa ordem não deve ser cumprida. E tomar todas as medidas necessárias para que se cumpra, a Constituição. Isso é o que está escrito ali. Porque, em razão das ações do Judiciário, assim, houve no Brasil uma desacreditação, descredibilidade de toda a República, que é essa República da Constituição de 88. Hoje não é só mais uma questão de corrigir o resultado das urnas, de contemplar a população que é uma resposta, dê o código-fonte. Né? Isso é o mínimo que deveria ser feito. Mas eles poderiam fazer isso e ainda tentar salvar a pele deles. Porque do jeito que está a coisa, eles não vão salvar, porque é toda a República de 88 que está podre, que está caindo, está ultrapassada. Esse modelo pensado lá na Constituição de 88 não é um modelo que encaixa na sociedade brasileira de 2022, uma sociedade complexa como a de 22, não encaixa mais, ele precisa ser superado. É a superação. Aí você fala, não é ruptura institucional, é a superação de um modelo por outro. E o Brasil, nós temos isso é tradição da nossa história. O Brasil funciona assim. Isso é o Brasil tradição. Por mais que os comunistas queiram dizer, não, agora o modelo deles é eterno, só o deles que pode, não. O Brasil é um camaleão, que mais ou menos a cada 40, 50 anos, troca de pele. Né? Vamos lá, você pediu, né? Vou repassar aqui rapidinho as trocadas de pele na nossa história. Você tinha um modelo colonial, que durou 322 anos no Brasil colônia. Em 1822, esse modelo não contemplava a complexidade da sociedade brasileira. Depois que o rei Dom João VI tinha vindo para o Brasil, trouxe toda a capital do reino para cá, o Brasil era o Reino Unido, Portugal, Brasil é Algarves. Aí, quando o rei volta para Portugal, vamos recolonizar o Brasil. Não dá, aquele modelo colonial não cabia. Houve o modelo da independência e o modelo do Império da Constituição de 1824. Durou 65 anos, até 1889, quando foi proclamada a República por intervenção do Exército. Está, assim, superando o modelo imperial e colocando o modelo republicano. E o Brasil sempre, a nossa história também, é tradição de ter um poder moderador. No tempo do Império era o Imperador. A partir de 1889 passa a ser o Exército, mais que as outras três forças do Exército, e hoje somada em articulação com as outras duas forças. Proclama-se a República. O modelo republicano de 1889, durou 41 anos, até 1930. Em 1930, esse modelo ficou obsoleto, ele não correspondia mais à complexidade da sociedade da época. No século XIX, o Brasil era uma sociedade agrária. As cidades eram muito pequenas, o povo vivia no campo. Em 1930, já tinha um grau de urbanização muito maior, você tinha as classes médias urbanas, você tinha o movimento tenentista, que não estavam contemplados, representados no modelo de 89. Era um modelo que se tornou obsoleto, precisou ser superado pelo modelo da República Populista, de 1930, que foi escrito na Constituição de 34, veio o golpe de 37, do Getúlio Vargas, que implementou a ditadura, a única ditadura 100% da nossa história foi a do Getúlio Vargas, de 37, durou de 37 a 45. Em 46, é feita uma nova Constituição ainda, tentando resgatar o modelo da República Populista, de 30, da Constituição de 34. Esse modelo começa a entrar em crise em 61, com a renúncia do Jânio, vai na UTI até 64, os acontecimentos de 64, e ainda dura mais 3 anos de UTI até 67, até a Constituição de 67, quando vem uma Constituição também outorgada pelos militares, que durou até 88, né? Em 88, aí foi a esculhambação geral. Aí, depois da República do Café, que foi a República de 89, a República do Café com Leite, né? República Velha, de 1889, a República Pulista, do Getúlio, de 34, aí veio a República da Toga, a República de 88. A Constituição de 88 foi uma Constituição feita com fígado, não com cérebro. As pessoas queriam se vingar, né? Ditadura, militar, não sei o quê. O Brasil tinha ditadores, sendo que o único ditador foi Getúlio Vargas, né? Ele foi eleito diretamente em 34, a partir de 37 ele governa como ditador. Os presidentes militares... Diga-se de passagem, fechou o Congresso. Fechou, né? Os militares, eles foram eleitos de forma indireta. Né? Da mesma forma que são eleitos assim, todos os presidentes de conselho de classe hoje, de OAB, de UNE, de Confederação de Sindical, tudo de forma indireta. Mas ali não tem ditadura são só os militares, né? Aí, tinha ditadores, o poder era concentrado no presidente, temos que tirar o poder do presidente. Fizeram uma Constituição parlamentarista, eles estavam querendo colocar um parlamentarismo
e achando que no plebiscito de 93 eles iam nadar de braçada e o povo ia aprovar o parlamentarismo. O povo disse não, é presidencialismo. Aliás, o povo brasileiro já disse 2 vezes, em 63 e 93, que quer presidencialismo, não quer parlamentarismo. Então ficamos com uma Constituição parlamentarista, que, assim, escreve, o regime é presidencialista, mas toda a descrição embaixo dos poderes é parlamentarista, né? E ela tira poder também das instâncias eleitas pelo povo, principalmente da presidência da República, do Poder Executivo, tira poder do parlamento e dá muito poder ao judiciário. Aliás, ela não dá nenhum poder, ela deixa em branco, ela deixa um vácuo. Aí o judiciário, a República da Toga, não, segundo o entendimento, data vênia, vistos autos, eu entendo que eu tenho o poder de fazer isso, aquilo, porque a Constituição é omissa, logo cabe a mim, judiciário, preencher as lacunas omissas da Constituição. Não cabe, não está escrito isso na Constituição. Eles inventaram, e aí fica, aí o pessoal acostuma, é o sapo fervido, vai acostumando com a coisa e chegou nesse ponto que o judiciário pode inventar a lei e pode até mudar a lei, né? E agora o seu Gilmar Mendes falou que pode até mudar decisões judiciais, processos já acabados. Se tiver maioria no Supremo, a gente muda, né? O que no juridiquês chama coisa julgada. Coisa julgada é aquele processo que acabou, não tem mais o que discutir. Mas o seu Gilmar Mendes acha que pode reabrir o caso. Quer dizer, não existe mais coisa julgada no Brasil. Até com isso eles estão querendo acabar, né? Acabaram com a lei, né? Assim, era preencher lacuna, depois é mudar a lei, depois é inventar uma lei nova, agora é mudar a coisa julgada. Mas é a República da Toga. É uma república lixo, é uma Constituição lixo essa de 88. A Constituição que os economistas dizem que não cabe no PIB. Só tem direitos não tem dever. Para todo direito tem um custo. Eu tenho direito a isso, quem vai pagar aquilo ali? A Constituição não se preocupa com isso, se preocupa em escrever, tem direitos. Uma Constituição que não cabe no PIB. Não cabe. Quebrou o Brasil. Essa Constituição quebrou o Brasil. E hoje o conflito que está na rua, também uma forma de escrever o conflito é o seguinte, é o setor produtivo dizendo, eu não quero mais sustentar esse monte de vagabundo pendurado aí no governo. É bolsa, é cota, é lei Rouanet, é boquinha, é bolsa ditadura, esse monte de vagabundo que recebe aí mesada porque fazia badela na época dos militares, é o bolsa ditadura, né? Enfim, é um monte de boquinha, benesse, dinheiro para ONG, tudo que você pode imaginar. Eu falo, não quero mais sustentar esse bando de vagabundo. Essa Constituição não contempla o Brasil produtivo, o Brasil que cresceu nos últimos anos, o novo Brasil. Você olha nas manifestações, o que tem de gente de Mato Grosso, Rondônia e Pará, aqui em Brasília, é absurdo. É o novo Brasil. Assim como no século XIX, o novo Brasil era o Brasil do café, o Brasil que era a expansão do café, da cultura de café, era São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Hoje é só o Brasil da soja, que é o novo Brasil. O Brasil é Mato Grosso, Rondônia, Pará. Em 1889, esse Brasil que crescia, esse novo Brasil que estava se formando, não estava contemplado naquele modelo do governo do Império. A solução encontrada, não dá para detalhar muito aqui, foi a República. Hoje, esse Brasil novo não está contemplado, não está representado nesse modelo da Constituição de 88. É o setor produtivo brasileiro que não quer carregar vagabundo nas costas. E a Constituição de 88 é uma Constituição de vagabundo, feita para dar boquinha para vagabundo, a Constituição que não cabe no PIB. Criou essa república fake, essa república distorcida, que tira poderes do executivo e dá principalmente para o judiciário, é a República da Toga, né? E aí eles começam a inventar, fizeram um Frankenstein, né? Constituição, que é um regime presidencialista, porque ganhou no plebiscito o presidencialismo. E tudo está descrito ali embaixo é de um regime parlamentarista. Aí, para consertar, eles começam a inventar aqueles Frankenstein de presidencialismo de coalizão, parlamentarismo branco. Tudo isso é caô. O que precisa fazer é superar esse modelo obsoleto, distorcido da Constituição de 88, e colocar um modelo realmente presidencialista, que o povo brasileiro, que é isso? O povo brasileiro, o nosso estilo, gente, é uma autoridade suprema no Brasil, que não são esses ministros, autoridade eleita. O povo, aliás, outra coisa, quando entra a República, eles falam, eles prometem um plebiscito, uma votação, para saber se o povo queria a República ou monarquia. Demoraram 103 anos para fazer isso e foi feito de forma totalmente atropelada, em 93, porque eles sabiam que se fizesse logo depois da proclamação da República, era capaz do povo votar no imperador, querer o Dom Pedro II de volta, né? Então, o povo tinha lá no Império Dom Pedro II fazer esse papel, né, que é a autoridade. 2 vezes que o povo foi chamado para ser consultado, falou, quero entre presidencialismo e parlamentarismo, eu quero presidencialismo, eu quero autoridade, eu quero o poder concentrado no presidente. O povo brasileiro quer isso. E a velha política, o estamento burocrático não quer, ele quer esvaziar a pessoa do presidente e colocar em outras instâncias, seja no Congresso, ou principalmente no Judiciário, que é o poder que não passa pelo crivo popular. A Constituição de 88 fala de democrática, a Constituição cidadã, a Constituição tira poder das instâncias eleitas pelo povo e coloca no Judiciário como instância não eleita pelo povo, a República da Toga. República da Toga.
Tá? E começou se esvaziando o executivo no primeiro momento, no segundo momento se esvaziou-se o legislativo. O deputado hoje, ele não dá a última palavra. Ele vota uma lei, no meio da tramitação da lei, o ministro do Supremo vai lá e manda parar. E se o Congresso fala, eu não quero mudar essa lei, eu entendo que essa lei é adequada. Foi, por exemplo, na questão, acho que é do aborto. Aí tem o ministro, principalmente o Barroso, que é o mais aborteiro ali. O Congresso está sendo omisso. Então eu vou canetar aqui que aborto até 3 meses não é aborto. O Congresso não está omisso. O Congresso disse, eu não quero mudar, eu entendo que essa legislação é adequada, ou não é prioridade. Vai ficar para depois. Foi assim, por exemplo, na questão do casamento de pessoas do mesmo sexo. O Congresso entende, você está errado. Então, você não concorda? Vota no deputado que pensa diferente. Mas o Congresso entendeu que a Constituição diz, casamento em mulher. O Congresso entende, eu não quero mudar isso aqui. Eu quero mudar. Aí vem, o Supremo entende que é diferente. Não, o Supremo não pode entender nada, não é omissão. Eu não estou entrando no mérito, não, tá? Se está certo ou errado, você vota conforme você quiser. O Supremo não pode atropelar, ele está atropelando. Então, o deputado hoje, ele tem o poder de subir na tribuna. Antigamente fazia diferença, né? Ele subia na tribuna e tal. Hoje a internet suplanta isso. Se você quer ser deputado só para falar na tribuna, vem para a internet, você tem mais público aqui do que lá. Olha as audiências públicas ali. Eu estava outro dia numa audiência, o senador Girão falando, geralmente as plenárias, aqui, as sessões com votação, tem 500 pessoas assistindo. Quando ele fez uma audiência pública para tratar de voto impresso, de ativismo judicial, aí eram 10 mil pessoas assistindo. E mesmo assim, a audiência aqui, como é que está? 12 mil. Está maior do que a audiência da audiência pública do Senado. Aliás, quarta-feira agora, às 9h30, tem audiência, estarei lá. O senador Girão convocou mais uma vez, ele convocou a presença do Alexandre de Moraes para falar da questão das urnas. Vamos ver se dessa vez ele vai, né? De qualquer forma, estarei presente. Creio que não vá. Né? Mas o importante é que você esteja presente, discurse, como você fez brilhantemente da última vez, porque isso é muito importante, a gente sabe da importância disso. Agora, tem um detalhe importante. Ontem, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, olha só que interessante, eu vou colocar aqui na tela para vocês, antes de ler a notícia, porque essa é uma notícia da Folha de São Paulo, de 1994. Deixa eu trazer aqui para vocês. Bastante interessante. Olha só. Já está aparecendo para vocês aí? Olha só. Lula diz que pode haver fraude. O candidato... Deixa eu ver se eu acho aqui. Está aqui, ó, São Paulo, quarta-feira, 28 de setembro de 1994. Eu estou fazendo questão de registrar isso aqui, porque foi a Folha de São Paulo que escreveu isso, né, em 1994. O candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a dizer ontem que pode haver fraude nas eleições. Em entrevista à Rádio CBN, ele disse que desviar 2 ou 3 milhões de votos neste país é mais fácil que tirar pirulito de criança. Anotem aí o que o ladrão falou. Desviar 2 ou 3 milhões de votos nesse país é mais fácil que tirar pirulito de criança. Ele já falava isso lá atrás. Ele só não estava no poder ainda, no sistema. Presta atenção. Entre os indícios de fraude, Lula disse que já foram descobertas cidades na Bahia e em Tocantins, onde há mais eleitores que habitantes. Abre aspas para o ladrão. Nestas cidades não poderia haver eleição. Olha só que coisa interessante. Quer dizer que exatamente os 2, 3 milhões de votos que ele teve a mais... Aliás, deixa eu acabar de ler aqui, porque tem um trecho interessante. Olha só, ele diz o seguinte... Quando é? De 94. Né? E ele diz em 94 que tirar 2 ou 3 milhões de votos é mais fácil do que tirar pirulito da boca de criança. Mas teve um detalhe aqui importantíssimo, que é aqui que eu quero que vocês se atentem. Olha só, deixa eu ver aqui. Lula, não sei o que, brasileira. Porque tem uma hora aqui que ele fala exatamente que é na Bahia. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Entre os indícios de fraude, Lula disse que foram descobertas cidades na Bahia e em Tocantins, onde há mais eleitores do que habitantes. Curioso, né?
Porque foi exatamente lá na Bahia que ele teve a diferença dos 3 milhões de votos. Vocês se lembram disso? E é ele mesmo que diz que é mais fácil do que tirar pirulito da boca de criança, tirar 2, 3 milhões de votos. Olha, está tudo muito claro. Está tudo muito claro. É por isso que eles não querem a transparência. É por isso que eles não querem a transparência. É por isso que a gente não vê os códigos-fonte. Exatamente por isso. Imagine, tem mais eleitores do que habitantes. Todo mundo já sabia, não é novidade. Outra coisa, né, é mais fácil do que tirar pirulito da boca de criança, tirar 2, 3 milhões de votos. André, tá claro que o sistema sempre golpeou o brasileiro, sempre. Esse esquema sempre aconteceu. Só que quando o Bolsonaro chega, ele trava isso, ele acaba com essa sacanagem, ele não permite que isso aconteça. E aí, óbvio, por ter fechado todas as torneiras, que a gente já sabe, já falou isso aqui várias vezes, o sistema ficou desesperado e precisou usar desse mecanismo para derrubar o Bolsonaro. Está claríssimo, né? E é aquilo que a gente sempre fala aqui no jornal. O Bolsonaro, quando ele foi eleito em 2018, ele também falou da fraude. Tá? Ele não está falando agora disso, não. Ele sempre falou disso também. É porque fica aquele discurso retórico, o Bolsonaro só está falando sobre isso agora porque pelo TSE... Ele já falava isso antes, já. Entendeu? E aqui eu já venho falando também o seguinte. Primeira questão. Essas manifestações, elas terão relevância política, econômica e social que terão que ser enfrentadas. Não adianta a mídia ficar calada, botando o jogo do Brasil, achando que vai estar tudo certo. Esse é o primeiro fato. Segundo, o Supremo está vindo com bomba maior. Meu amigo Canuto já cantou, eu já cantei em edições anteriores, o Supremo ele está relativizando a coisa julgada. Para a nossa audiência qualificada, ela vai entender a decisão que o Supremo tomou em 2010, por exemplo, hoje, para aquelas decisões pretéritas lá atrás, ele pode mudar. Olha, sabe aquilo que eu falei em 2016? Agora mudei, agora é outra. Acaba com aquilo que eu disse. Eles estão ficando doidos. Relativização da coisa julgada. Só para a nossa audiência entender, o primeiro caso disso foi com o exame de DNA, tá? O cara entrava com ação de alimentos, dizia que era pai, aí viu o exame de DNA, ele fazia o DNA, dizia que não era pai e mandava quebrar a coisa julgada. Só para a gente entender. Só que eles estão começando a estender para tudo. Estão estendendo agora para questões tributárias. Olha, se nós decidimos em plenário que lá estávamos errados, a gente já pode mudar. Quer dizer, acabou a segurança total. Quer ver um outro detalhe? Que aí eu peço, agora eu estou falando direto com o meu caro, excelência, brilhante ministro, presidente do TSE. Agora meu recado é direto para ele. Senhor ministro, brilhante, sensacional, magnânimo, sabe que tem resolução do TSE dizendo que as ações eleitorais elas são gratuitas? Você sabe disso? Você sabe disso. Você é presidente do TSE, você sabe disso. Se as eleições... Peço desculpas, tá, ministro magnânimo do TSE? Se as eleições eleitorais elas são gratuitas, como é que você pode condenar alguém às custas dessa ação eleitoral? Eu não estou entendendo. Eu peço desculpas. Eu queria talvez entender um pouquinho mais. Como eu sei mais processo penal, e no processo penal não tem custas, né? Apesar de ter mandado de segurança lá, não era para ter custas. E como é que eu posso condenar de litigância de má-fé embasado nas custas que, em tese, o senhor mesmo atribuiu? Desculpa, agora é conversa de nós dois, tá? Educadamente. Eu não estou entendendo. Eu peço talvez que o senhor dê uma lidinha, né, nos livros de processo civil. Mas tudo bem, o senhor é magnânimo, o senhor sabe o que está falando. E ainda digo mais, Alan, o que me assusta muito, tá? Aqui é o seguinte, a esquerda, ela dobra a aposta sempre. Eu estou lendo um livro agora, que ele fala exatamente dos gulags e de Holodomor. Só para que a nossa audiência entenda, o Holodomor foi aquela intenção direta, deliberada, de que os ucranianos passassem fome no governo comunista lá da Rússia. Os gulags eram aquelas fazendas coletivas que tinham que trabalhar para o governo. E todo mundo morrendo de fome. Ele falou o seguinte, o sistema comunista dá certo, mas eu estou morrendo de fome. Estou dobrando a aposta. Sabe por quê? Porque eu tenho que firmar o meu discurso retórico. O comunismo dá certo, o socialismo é isso, a União Soviética é isso.
Eles dobram uma aposta. Eu não estou dizendo que TSE é comunista, não, tá? Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que para você defender uma retórica, você vai dobrando a aposta, porque você não pode retroceder mais. Você já mentiu tanto para a sociedade, você não pode chegar e falar o seguinte: pessoal, desculpa, desde 1994, ou talvez antes, a gente vem mentindo para os senhores, tá? Essa manipulação de voto, nós somos capazes de fazer. Não, eles estão dobrando a aposta. A urna é legítima, a urna é perfeita, a urna é inviolável. Tudo no Brasil tem fraude, menos nas urnas. Campeonato Brasileiro tem fraude, mas as urnas é perfeito. Tribunal de Contas tem fraude, mas as urnas são perfeitas. Eu não estou dizendo que são ou não, eu tenho minha opinião. Se eu não puder dizer que eu desconfio das urnas, eu não sei mais o que eu posso falar. E eles dobram a aposta. Você está entrando com uma ação? Olha só, entrar com uma representação eleitoral é estar dentro das 4 linhas? É. Mas se você entrar, eu vou indeferir, a sua ação é gratuita, mas eu coloco que tem custas nela, boto que cada urna vale sei lá quanto, que dá tanto, coloco litigância de má-fé e condeno você. E ainda digo mais, eu te condeno às custas, eu bloqueio o teu fundo eleitoral, mando você para o inquérito das fake news e mando você, presidente, lá para representação no Ministério Público. Gente, se isso não é um cala-boca, com um tapa na cara, ainda xingando a tua mãe. Agora, se para você é conveniente isso, porque de repente quem ganhou as urnas, não é isso? O meu candidato me é conveniente. Ele é ladrão? Olha, ele é, mas a minha é conveniente. Sabe por quê? Porque eu tenho um discurso retórico, eu tenho uma ideologia, eu ia falar estúpida, né? Mas eu não posso falar isso não. Uma ideologia, não é isso? Que é o socialismo. Vem cá, e os gulags e o Holodomor? Não, isso é besteira. Nazismo e fascismo. Novamente, eu sou rigorosamente contra, não é isso? Nazismo e fascismo. É uma época da história tenebrosa, terrível. Falar é terrível sobre isso, é verdade. Só que os gulags e o Holodomor foi muito pior. Matou muito mais. Uma morte que cause já é repulsiva. Matou muito mais do que nazismo e fascismo juntos. E por que ninguém fala sobre isso? Não é isso? Por quê? Aliás, está aí uma boa pauta para os nossos deputados federais eleitos agora em 2022, né, que já peçam a criminalização do comunismo no Brasil e a equiparação ao nazismo. Artigo 20 da Lei 7.716, é isso aí. Precisa acontecer isso imediatamente. Né? A gente não pode mais tolerar e achar, né, que o comunismo é uma ideologia que divide, né, porque eles gostam de falar isso, né, que divide, né, questões sociais. Pelo amor de Deus, né? Não podemos maquiar. É como a gente falou desde o início lá. Assim como eles sequestraram a pauta da palavra democracia, parecendo que nós somos antidemocráticos e eles é que estão lutando pelo bem, a mesma coisa. O comunismo, o socialismo, nada mais é do que uma face do nazismo. Está claríssimo, todo mundo sabe. Aliás, é muito pior. Matou muito mais, como disse o André. E o Mourão, inclusive, falou isso. Vou aproveitar aqui esse gancho para ler essa notícia. Deixa eu abrir ela aqui. Mourão relembra a história e avisa: comunistas não passarão. Neste domingo, dia 27, o vice-presidente Hamilton Mourão usou as redes sociais para relembrar da intentona comunista, tentativa de golpe contra o governo de Vargas em 1935. As informações estão aqui, aí o site diz aqui, bom, aí ele entra aqui, ó, na data de hoje, que foi o tweet do Mourão, em 1935, traidores da pátria intentaram contra o Estado e o povo brasileiro. A intentona de 27 de novembro foi a primeira punhalada do movimento comunista internacional contra o Brasil. Não seria a última. Eles que venham não passarão. Bom, eu não sei, né, em que contexto, mas eu achei muito bom esse posicionamento do Mourão, né? Em que pese muita gente ter suas discordâncias, né? O pessoal já se aborreceu muito durante o mandato com o Mourão, mas o que importa é que agora, né, num momento crucial, naquilo que une a todos, que é exatamente a defesa da liberdade, a defesa da vida, o Mourão está sendo firme, né? Está sendo firme. Canuto, esse posicionamento mostra que essa tentativa, essa intentona, essa nova intentona em 2022 de querer tomar o poder, não vai passar, porque me parece que representantes
do alto comando das Forças Armadas estão muito atentos a isso. Existe uma discussão, e aqui não é meu papel fazer isso, porque eu não tenho informações privilegiadas, eu jamais vou dizer aqui nesse jornal, né, o que muitas pessoas dizem, porque tem tantos que estão ao lado do presidente, tantos que não estão. Olha, isso é de uma desonestidade intelectual tamanha, e eu não vou fazer isso. Né? Eu ouvi aí uma notícia de que tem 16, né, do alto comando, e que dos 16, 10 estão ao lado do presidente, 5 estão contra e 1 está em cima do muro. Quem pode afirmar isso? Quem pode atestar isso? Né? Então, nós não podemos ser irresponsáveis de dizer isso. Fato é que, se essa tese for verdadeira, 10 é o suficiente, porque nem em 64 nós não tínhamos unanimidade. Esse é o fato. Né? Então, não vamos ficar especulando nada. A única coisa que eu acho importante e interessante nesse momento é que esse posicionamento do Mourão é um posicionamento claro das Forças Armadas, como a gente já viu o próprio general Vilas Boas naquela postura que ele apresentou, a gente viu o general Paulo Sérgio, a gente viu tantos outros militares se posicionando da ativa, da reserva, e está muito claro, né, assim como o general Augusto Heleno também, que eles não vão tomar o poder como estão pensando que vão. Pelo menos é o que está mostrando de maneira muito firme as Forças Armadas, e o povo brasileiro também não vai permitir que isso aconteça. Eu acredito muito na força do povo, eu acredito muito, muito no povo brasileiro, e eu tenho certeza de que eles devem obediência ao povo brasileiro, porque é o povo titular do poder, é o povo soberano, é o povo dono do poder. Então, eu acredito muito nisso, Canuto. Você falou uma coisa muito importante, Alan, de cuidar da boataria que rola nos grupos de Telegram e de WhatsApp. Do tipo, tal dia vai acontecer tal coisa, esse negócio dos generais. Agora também tem outra correndo aí que eu vi esses dias, não, que o exército está acompanhando com drones as manifestações e precisa ter 50 milhões na rua. Não precisa, não é esse o ponto, gente. O negócio que eu falo, faz isso, faz aquilo. Cuidado, toda hora chega alguém assim, eu tenho informações quentes do ciclo do presidente que eu não posso falar minha fonte. Desconfie. Sempre que alguém falar isso, desconfie. Em 99% dos casos é invencionice. Pessoal, tá? O povo está espontaneamente na porta dos quartéis, não vai sair dali, vai ficar ali e ponto final, o recado está dado. E agora, claro, é necessário buscar criatividade, o pessoal à noite fazendo performance lá com o celular, tudo. Beleza, vamos buscar criatividade em outras coisas, ou expandir as manifestações, no caso dos caminhoneiros, o agro falando que vai parar, que não vai mais segurar a produção, enfim, são coisas a mais que podem ser feitas. Mas o recado já está dado. Então, cuidado só com essas fake news que aparecem por aí. O outro ponto, você falou muito bem do general Mourão, que relembrou, né, foi no dia 27 de novembro de 1935, tentativa de golpe, a primeira tentativa de golpe dos comunistas do Brasil, liderados pelo Luiz Carlos Prestes, que é ovacionado, é tratado como herói pela esquerda. Sabe o que eles fizeram? Tentaram subverter alguns quartéis, chegaram lá, começaram a jogar conversinha para atrair o alto comando, saíram atirando, matando oficiais que estavam dormindo dentro dos quartéis, dando tiro, oficiais matando, dormindo, e a revolta conseguiram segurar a revolta. Esse é o caráter, né, dos comunistas brasileiros. Tentaram rachar o nosso exército. Tentaram outro golpe depois de 64, o golpe foi desmontado. Esse ano eles já deram um golpe, que foi o golpe da descondenação do Lula. E todos os atos posteriores, que eu relatei já na minha fala anterior aqui hoje, nesse programa, e em programas anteriores também, todos os atos depois aí foram para sustentar o golpe da descondenação do Lula. Né? E tomar o poder, não ganhar a eleição, tomar a eleição. E é isso que eles fizeram. Isso demonstra que o modelo atual da República de 88 é um modelo obsoleto, é um modelo falido, ultrapassado, arcaico, que precisa ser suplantado por um novo modelo. E o Brasil vai fazer isso sem crises, sem dores. O Brasil já fez várias vezes. Também falei na minha fala anterior aqui, que eu acabei me estendendo, não falando muito, mas o Brasil passa por essa mudança de tempos em tempos. O modelo de 88 já está com 34 anos, já está velhinho, já está na hora de ser substituído. E por um novo modelo. Isso é feito dentro da ordem e dentro, principalmente, da tradição brasileira. A tradição brasileira é de ação militar nos momentos de crise. Ação do poder moderador. Podia ser do imperador ou do poder moderador na República, que são as Forças Armadas. Então, é normal. Isso é a tradição brasileira, não é golpe. É a tradição brasileira para repor a ordem, como diz o professor Ives Gandra. Não é romper a ordem, é repor a ordem e organizar um modelo político, modelo de república, que contemple
a sociedade brasileira de 2022. O modelo atual não contempla essa sociedade. Nem todos os setores têm vozes. Tem setor que está sendo oprimido pelo Estado, pela bota do Estado pisando em cima, extorquindo o setor produtivo para sustentar vagabundo. A sociedade brasileira produtiva, o Brasil que cresceu, o novo Brasil, não quer esse modelo. E é isso que está em discussão hoje. Os caras, pelo menos a terceira vez, se encontra outras, né, tentativas menores aí, mas é a terceira vez já que eles tentam um golpe. Né? O golpe deles já está em curso. Assim como em 64, eles falam da ação dos militares, mas desde 60, 61, que eles estão mandando guerrilheiros lá para a China maoísta, para Cuba, para treinar guerrilha, para tomar o poder pela força. Eles aprenderam, né, com o Antônio Gramsci, que é aquela coisa, não tome quartéis, tome escolas. Então, começaram a tomar escolas, tomaram o judiciário. Hoje tem a República da Toga. O que é a República da Toga? A tomada de poder pelos comunistas. Eles estão no poder desde 88. E foram lá estabelecendo, construindo os alicerces e expandindo essa República da Toga. Foram fazendo, ao longo de 34 anos, construindo a República, que é um modelo obsoleto, a República da Toga. Então, assim, em 34 eles tentaram pela força. Em 61, começaram a planejar, em 64 eles iam tentar pela força, agora eles não estão fazendo pela força, gente. Não é pela força, é pela toga. Tomaram as escolas, tomaram as universidades, tomaram o poder judiciário, implementaram a República da Toga. E essa República precisa cair. Não é mais só uma questão de corrigir o resultado das urnas. É toda a República da Toga que precisa ser suplantada por um modelo novo. E aí fica sugestões, né? Como vamos batizar esse novo modelo? Eu talvez batizaria assim, República Cristã e Democrática do Brasil, em substituição à República Federativa de 88, que é um modelo obsoleto. É ditadura? Não. É golpe? Não. É a tradição brasileira de mudar de pele a cada mais ou menos 40 anos. É a tradição brasileira de ter as crises, os incêndios causados pelas crises apagados pelos militares, pelo poder moderador. E a tradição brasileira de criar um modelo que represente a sociedade. Conforme a sociedade vai evoluindo, o modelo vai sendo suplantado por um modelo diferente. Outros países não têm essa tradição. Não tem. Os Estados Unidos não tem essa tradição. Não tem a tradição de ação militar na política, não é a tradição deles. A Constituição deles não é... por que é a mesma? Porque ela é enxuta. Tem 8 páginas a Constituição. A nossa é um livrinho dessa grossura. São 250 artigos, mais de 100 emendas, mais 100 artigos no ADCT, que é o Ordem das Disposições Transitórias. É uma questão enorme, por isso ela precisa ser toda hora emendada e formulada, e aí cria um modelo engessado, e quando ele se torna obsoleto, como é que você faz? Aí tem essas crises institucionais. Quem resolve essas crises institucionais, tradicionalmente na nossa história, são as Forças Armadas, que hoje são o poder moderador. Não tem crise, não tem golpe, não tem nada. O Brasil vai superar, não vai acabar. Nós vamos criar um novo modelo republicano para o Brasil, que vai trazer de volta a paz, a tranquilidade e a estabilidade do povo brasileiro. Muito bem dito pelo Canuto, né? E, enfim, a gente precisa realmente, nós chegamos no limite, né? E esse limite está exatamente explodindo com o povo nas ruas, porque não interessa para ninguém esse tipo de governo da toga, porque ele não foi eleito pelo povo, ele não tem o voto do cidadão comum. E é por isso que o povo está nas ruas, porque isso já ultrapassou todos os limites. A gente já viu o que está acontecendo no Brasil há décadas. Meus amigos, quero agradecer demais a participação do meu amigo analista político Alex Canuto, professor André Queiroz, mas, sobretudo, a vocês. Dizer a vocês que continuem firmes, mantenham-se firmes na sua postura, tanto de pensar quanto de agir, porque a gente sabe que, nesses momentos, muitas vozes vão falar na cabeça de vocês. Tem muita gente por aí falando muita coisa, né, dizendo que não vai acontecer nada, o outro dizendo que vai acontecer amanhã, depois da manhã, dia tal, horário tal. Não se pautem por isso. Continuem convictos. Não houve nenhuma nação no mundo que conseguiu derrubar qualquer sistema ditatorial da noite para o dia. Tenhamos paciência. É assim que precisa acontecer. Você não nasceu de um dia, nem de uma semana, nem de 30. Né? Você naturalmente nasceu de 9 meses, algum um pouquinho menos, 8, 7 no máximo, mas é isso aí. Para tudo tem o seu tempo. Temos que ter paciência, resiliência e continuar firmes, confiando acima de tudo em Deus e, claro, agindo como povo. Meu muito obrigado a cada um de vocês que nos assistiram agora. Até mais tarde, às 8h30, na edição da noite. Se você passou por aqui, assistiu o jornal, gostou, mas não é inscrito ainda, inscreva-se no canal e saiba que, independente de receber notificação ou não, todos os dias nós estamos aqui às 10h30 e às 8h30 da noite. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe, abençoe sua família, sua casa, que seus negócios dê tudo certo e até mais tarde. Um grande abraço.